Lídia, obrigada pela Boa noite. presença de todas vocês, de todo mundo. Que bom vê-las, que bom estar aqui. Ivan Matos e eu temos o prazer de chamar para nosso bate-papo de hoje uma mulher fantástica, que sabe tudo a respeito da alma humana e, além de tudo, ela é nossa amiga e a gente sempre tem muito assunto com ela. Hoje, então, vamos ter muito mais. Depois nós vamos abrir as perguntas para a plateia, essa seletíssima plateia, e vamos chamar Ana Paula Terra Machado. Venha. Por favor. Senta-te. Boa noite a todos. A Tânia já apresentou a nossa ilustre convidada de hoje. Eu vou dar um pequeno currículo dela, que é maravilhoso, porque é impossível falar tudo que essa mulher é. A Ana Paula Terra Machado é psicanalista, ela é membro do CEP de Porto Alegre, é membro fundador do Instituto Bion, membro titular e presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. A Ana veio hoje falar sobre um assunto que já causou algumas assim, emoções nas redes sociais, as pessoas dizendo que assunto pertinente é esse, né? Porque as dores que sentimos na alma que se refletem no nosso corpo, ou seja, a gente se adoece, a gente pode se adoecer. E, atualmente, sem entrar em nenhum detalhe sobre nada, mas os tempos estão complicados, digamos assim, né? As pessoas estão sendo muito cooptadas a se manifestar, e tu liga a televisão, é muito questionadas. Mas tu é A ou B, tu é Grêmio ou Inter. Grêmio ou Inter. As coisas estão complicadas, né, nesse ponto de que, bom, nos tiraram da nossa zona de conforto, de repente. Eu acho saudável isso até, né, porque está se discutindo coisas que não se discutia, está se mexendo em feridas que não se mexia, né. Então, eu acho interessante que os tempos... Tudo tem um lado bom também, né? Então, a Ana está aqui para falar sobre, inclusive, como que essas coisas nos afetam, de que forma essas coisas nos afetam, e como lidar, né? Todo mundo, como lidar com isso, né? Como lidar com essas dores que também vêm de fora, né? É claro que eu fui no Google para saber o que era. O que dizia, né? Antes a gente consultava o dicionário, agora eu adoro o dicionário falando nisso. Que são doenças psicossomáticas, são provenientes de angústia, de A, de B, tem uma série de coisas. Então, aquela assim, um nó no peito. Ai, tô com um nó no peito, aquela angústia. Coração na boca. Então, assim, tem umas expressões que a gente usa de antigamente, né, que são muito interessantes. E o que é psicossomática? O que é isso que afeta tanto o nosso corpo, que vem da alma e do cabeção? Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui a convite da Tânia e do Ivan para falar sobre dor, né? Dor da alma, dor física. E a dor sempre é uma palavra que é associada com enigma, né? Sempre que você vai falar, a dor é um enigma. O enigma da dor, porque todos nós sentimos sempre, né? Sempre não, mas sentimos dor. O ser humano é uma espécie dolorosa. Não temos como passar a vida sem sentir dor. Dor aí, não só a dor física, que é a dor mais clássica, o que mais diretamente se relaciona com a dor, mas as dores da alma também. Não tem como, né, nós passarmos a vida, não existe um ser humano que não tenha convivido com a dor emocional, com as nossas, que são provocadas pelas nossas perdas, né, pelos nossos traumatismos. O ser humano as pessoas, o homem é uma espécie traumatizada, né? Traumatizada por quê? Porque tem situações de vida onde a gente tem impactos que estão além da nossa capacidade de processar emocionalmente. Então, nós passamos a vida, a gente poderia dizer que toda a vida humana, vamos dizer assim, toda a nossa trajetória de vida é feita também de microlutos, de pequenos lutos e de grandes lutos. A forma é como é que a gente lida com isso. E um dos caminhos, né? A dor tem vários caminhos. Tem um caminho físico,
tem o caminho, né, que a gente sente no corpo, e tem também um caminho psíquico. E a psicossomática, que é essa palavra que parece tão complicada às vezes, quer dizer psique e soma, ou se vocês quiserem também, a gente poderia dizer corpo e mente, né? Então, essa ligação corpo e mente, que, como a Tânia até disse aqui, é feita pelas emoções. A emoção, o que nós sentimos, isso sim é eminentemente psicossomático. Por quê? Porque as emoções que a gente sente, elas se refletem no corpo. E aí é por isso que a gente diz, eu estava tremendo de medo, eu senti um nó na garganta, vermelho de raiva, um aperto na boca do estômago, a gente até localiza, eu acho muito Estômago nem interessante, tem boca. como se a gente soubesse onde fica o estômago e que ele tem boca, né? Assim, e ainda estava doendo, qual a parte do estômago que estava doendo, que era a boca do estômago. Então, eu acho muito interessante, sempre que a gente fala isso, né? As emoções, a forma que a gente tem de expressar uma emoção, a gente fala através de uma linguagem corporal. Né? Eu estava tremendo de medo, eu estava tremendo de raiva. O tremor só pode ser no corpo. Né? Esse aperto da boca do estômago, este nó na garganta, enfim, todas essas, ou a dor no coração, né? Que é muito interessante, porque se convencionou que o miocárdio, que é um músculo, é o órgão do afeto. Né? Então, a gente diz, me deu um aperto no coração. Né? Então, é muito interessante, porque a gente poderia pensar sempre em doenças psicossomáticas, enfim, ou então a dor física, mas as emoções são psicossomáticas. E eu só queria fazer um adendo, uma digressão, uma pequena digressão, de que a gente tem a impressão sempre, né, quando se fala em psicossomática, enfim, e que fica uma coisa muito distante. Todos nós somos psicossomáticos, porque todos nós temos, né, a nossa psique e o nosso corpo. Todo mundo lida com as emoções desta forma. E todos nós podemos adoecer quando alguma situação extrapola as nossas capacidades de processar emocionalmente. Então, a doença psicossomática, que se fala isso, ou somatizou, enfim, todos nós temos esse potencial para adoecer. A questão toda, e a diferença seria, por que determinados momentos da vida a gente adoece? Momentos, ou que tipo de funcionamento mental, que tipo de situação nos deixa mais vulneráveis a adoecer. Né? Eu brinco até, às vezes, e isso é claro, num tom para tentar explicar de uma forma um pouco mais clara, que até as nossas gripes têm nome. Né? Porque o vírus está aí, todos têm que tomar vacina, enfim, mas, né, às vezes a gente está com uma situação baixa imunidade, as imunidades são questões muito interessantes para se pensar e se relacionar com as questões emocionais. Né? E por que em determinados momentos da vida a gente está mais vulnerável a adoecer? Isto não quer dizer, e aqui eu quero fazer... Já vou ficar quieta um pouco aqui. Não, está maravilhoso. Isto não quer dizer que não exista a genética, que nós não podemos desprezar, que não exista o corpo em si, que não existam os vírus, bactérias, etc. Claro. Entretanto, o que eu estou... Esta questão da dor é um assinalamento de que nós também, por questões que ultrapassam nossa capacidade de processar, por questões de traumas eu estou dizendo de impactos muito violentos, de perdas, de lutos, podemos sim onerar o nosso corpo, e o corpo, então, é encarregado de arcar com aquilo que não pôde ser expresso em palavras. Né? Então, o corpo paga um preço. Isso não é, em absoluto, desconsiderar toda uma série de outros aspectos. É apenas da gente enfatizar que a melhor via de escoar as nossas emoções é pela palavra. Né? Então, quando a palavra falta, às vezes o corpo grita. Tem uma coisa que eu não sei se tu, como psicanalista, se tu podes fazer uma leitura do corpo, das atitudes de uma pessoa, assim, as atitudes corporais, quando uma pessoa se encolhe, ou quando tem aquele ar
né, que estou olhando. Majestoso. É majestoso. Se pode fazer uma leitura corporal de alguém? Claro, claro. Não que um psicanalista olhe para uma pessoa e faça uma leitura corporal. Isso nós todos fizemos, eu acho, né? Não teria um estudo específico disso. Entretanto, existe sim a ideia da imagem corporal. Isso é uma questão bem interessante, porque muitas vezes a imagem que algumas pessoas têm, né, do seu corpo não condiz com o seu corpo. Então, uma coisa é a representação de um corpo, é a imagem corporal, que é absolutamente subjetiva. Lá vai. Então, o extremo disso, né, um exemplo assim, já de uma ordem patológica e complexa disso, é a anorexia. Né? As anoréticas se olham no espelho e não se acham magras. Né? Elas têm uma distorção da imagem corporal. Né? Se chama distorção da imago corporal. Tem mulheres, né? Isso é muito mais frequente em mulheres, é interessante, porque as mulheres têm no corpo... E as gordas não se acham gordas também, não? Não, mas as mulheres que não são gordas, às vezes se acham gordas, tem né? mulheres magras que se acham gordas. Eu conheço uma, nós temos uma amiga que ela se pesa todos os dias de manhã. Mas isso é um hábito tão salutar. Ela tem uma autoimagem errada dela mesma, porque ela é magra, mas se acha gorda. Se vê gorda, né? Mas não é nem isso, é muito interessante, porque cada um implica com uma parte do seu corpo, enfim. Os registros que a gente tem do corpo são muito interessantes, né? Porque cada um tem uma imagem. Tem que dizer, não, o problema é que o meu nariz... Enfim, eu quero operar o meu nariz, porque o nariz... E, na verdade, para algumas pessoas isso não importaria, para outras importa. Como cada um se enxerga num espelho, por exemplo, e tem a impressão de si mesmo, deveria coincidir essa imagem refletida. Entretanto, isto não é uma lógica tão imediata, né? A nossa o corpo tem que ser representado psiquicamente, né? Nós não sabemos como é que funciona isso, mas a representação que uma pessoa tem do seu corpo, ela é absolutamente subjetiva e é uma aquisição. A gente não nasce sabendo como é que é o corpo da gente. É tão interessante essa questão de corpo, e de representação de corpo, e de imagem corporal, que existe... E isso, eu estou falando da representação, porque a representação é como nós pensamos o nosso corpo, né? E como é que a gente registra o nosso corpo. Que existe a dor do órgão amputado, por exemplo. Né? Então, até que se perca e que o corpo que seja feito um registro psíquico, emocional, pode acontecer isso. Porque, na verdade, né, e aí já entra mais, voltando para a nossa questão da dor, a dor ela é sempre percebida, sentida pelo cérebro. Né? Mas a gente diz, me dói meu braço. A gente localiza. Tem gente que sente mais dor que outras. Pessoas que são... Eu acho que sim, né? A dor é absolutamente subjetiva. Cada um sabe... Né? Tem uma música, né? Cada um sabe a dor é a delícia de ser o que é. E realmente, tem pessoas que têm um limiar muito baixo para a dor e outras que têm um limiar... A dor é protetora. Fazendo minhas digressões, meus parênteses. Uma pessoa que não sente dor alguma... Estou falando de dor física, dor emocional, então nem se fala. Ela está desprotegida, porque a dor é um sinal de que alguma providência tem que ser tomada. Então, quando a pessoa diz assim, eu não sinto dor alguma de nada, essa pessoa está desprotegida. Entretanto, existem limites e limiares de dor. Eu acho muito interessante, porque às vezes num hospital eles perguntam assim para a gente, de 0 a 10, quanto é que é a tua dor? Isso pergunta, né? sim. Isso é uma pergunta de pronto-socorro, isso é uma pergunta de hospital. E eu acho muito interessante, porque de 0 a 10, para quem? Né? Mas existe essa escala ali, de a tua dor é 10, né? Vocês sabem que a gente diz 5, 4. E aí tu vai esperar mais tempo, né, emergência? Entre 3 e 4. Né? Vai esperar. Eu não sei o que é uma dor entre 3 e 4, mas eu quero dizer para vocês que existe uma escala em hospital, em emergência hospitalar, né? Quando a pessoa diz 9. Então, assim... Claro que precisam existir parâmetros. Eu sempre digo que eu estou com 10. É evidente que sim. 10 de dor. Aí, né? Todo mundo corre. É evidente que precisam existir parâmetros e eu não estou aqui desconsiderando escalas médicas.
Entretanto, eu estou salientando que a dor é subjetiva. É a mesma coisa se a gente quisesse transportar, então, para uma dor emocional. Né? Quando se perde um grande amor, quanto dói? De 0 a 10. 10. 3, 4, sei lá, 10. Né? Talvez a dor de amor é uma dor violentíssima. Né? A gente sente no corpo a dor de amor. Né? Então, é muito interessante, porque assim, mas a dor, por exemplo, uma dor de um cálculo renal, é horrorosa. É insuportável, eu já tive. Categoria 10. Eu já tive. Né? Categoria 1000. Não, 1000. a categoria 1000. É. Tem casos que só a morfina pode atacar essa dor. Eu já tive isso, tô falando de cadeira. Isso. Não, é horrível, com né? todo respeito, claro. Não... Categoria 10. Trágico. Tá? Eu não sei. Uma dor de cabeça, que é, para mim, um dos maiores enigmas. Uma dor de cabeça pode ser desde uma mera tensão, né, até um aneurisma. Né? Quando uma pessoa diz, eu estou com dor de cabeça, ela diz o quê? Né? Como é que a gente mensura? É difícil. Né? Então, a dor é sempre muito enigmática, a dor é subjetiva, a dor é pessoal e todos nós sofremos dores. Né? Dores físicas, dores da alma, que é o que a gente está... E eu estou fazendo essa ligação, que muitas vezes as dores físicas são dores de alma que não puderam se expressar. Sem, com isso, desprezar, em absoluto, as questões do corpo, da genética, dos vírus, das bactérias, etc. Né? Porque sempre eu me sinto no compromisso de salientar isso, estou até me repetindo, porque isso não quer dizer que se despreze o organismo, a biologia, a genética, enfim. E tem aquelas pessoas que, quando... Meu marido é médico e tem vários casos interessantes assim que se contam. E tem esses casos médicos que os livros são editados, etc. Eu estou com uma dor horrível, doutor. Aonde? É assim, por tudo. A dor caminhadeira. A dor caminhadeira. Dor que anda, né? A minha avó tinha uma dor que andava pelo corpo inteiro. Anda, dói aqui. Eu tinha uma avó adoentada. Ela era sempre meio adoentada, que é uma categoria também, né, de existência. A pessoa é adoentada. Você me chamou a atenção, porque não é uma doença. Mas ela era adoentada. Amolada, né? Eu tinha uma tia muito amolada, muito amolada. Tem pessoas que são adoentadas, outras que são amoladas. Enfim, é uma categoria, né? Tem pessoas que são doloridas. Né? Ana... Doloridas com a vida e outras doloridas com o corpo. Mas a dor caminhadeira, que a gente fala de uma forma leve, assim, tentando dar um outro tom. Entretanto, existe uma doença, né? E uma doença que vem num crescente, que é absolutamente enigmática, que diz respeito à dor, que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença difícil de tratar, é uma doença muito estudada, ela tem pontos característicos, são 18 pontos, no mínimo tem que ter 11, enfim. Quem estuda fibromialgia, atende casos de fibromialgia, sabe disso. E o tipo de tratamento que varia, enfim, é muito complexo. Então, a fibromialgia, por exemplo, ela é uma doença de dor e de dor crônica. E as dores crônicas são sempre bastante difíceis de serem abordadas, sob o ponto de vista médico e sob o ponto de vista psíquico também e emocional. Então, independente de falar de dor caminhadeira, quando eu fazia um estágio num hospital, e psicóloga fazendo estágio no hospital, o médico me chama e diz assim, leito 30 é teu? Sim, doutor. Estagiária ainda de psicologia? Sim, doutor. Aí ele diz assim, vai lá, que aquela paciente ela tem uma espécie de dor do 8. E eu disse, nossa, não conheço essa patologia, o que seria uma dor do 8? Eu disse, mas olha, doutor, eu não conheço esse quadro da dor do 8. Ele disse, tu não conhece a dor do 8? Eu disse, não, apavorada. Disse, dor do 8 é aquela pessoa que ela tem um pouco de dor no pescoço, depois desce, vai ter um pouco no estômago, aí atinge o joelho, ela tem dor no joelho, trava e acaba no coração. Eu disse, bom, então agora eu acho que eu sei como é que é. Né? Porque tem pessoas que são doloridas. E quando realmente alguém, por exemplo, está num hospital, está num tamanho desamparo, está numa tamanha vulnerabilidade, que dói mais ainda. Porque ninguém que está num hospital tem o menor domínio sobre o seu corpo. O corpo é entregue a uma equipe. Uma pessoa hospitalizada, né, ela está numa condição de desamparo. E ela tem que permitir
desejar que machuquem ela, porque toda intervenção hospitalar não deixa de ser dolorosa, em prol da melhora. Mas você entende? Assim, um soro que é colocado, ela é invadida de todos os jeitos. Então, eu estou falando aqui com muito cuidado, muito zelo e muita preocupação de que não, numa hospitalização se entenda do grau de desvalimento e de desamparo que se encontra qualquer paciente, por exemplo, hospitalizado, né? A não ser as dores do parto, né? Que são as dores maravilhosas que quem trabalhou em sala de parto sabe que a parturiente... Estou falando de parturientes, não que aquelas que têm analgesia antes, né? O parto, aquele clássico ainda, assim, que dizem, essa dor é danada porque eu me esqueço e depois vou ter outro filho, uma me dizia, desesperada. Mas são as dores, quem sabe, dores desejadas, esperadas, e por isso melhor suportadas, né? Ana, que papel tem a depressão nesse adoecimento do corpo? Bom, sim, a depressão é uma doença difícil, né? Porque a vida fica cinza e são pessoas que ficam aferradas na sua dor. Estou falando aqui de dor diferente de depressão, diferente de luto, né? O luto é um trabalho psíquico que a pessoa supera. Ele tem um tempo, um tempo de cada um, que precisa ser respeitado, mas o luto teria um término. A pessoa conseguiria sair do luto. A depressão é diferente, né? A pessoa fica aferrada à sua dor, às suas perdas, a uma condição completamente diferente. Então, luto e depressão são diferentes, né? Tem uma diferença radical nisso. A depressão já é um adoecimento. É a doença da desesperança, né? A doença do desespero. Porque na depressão parece que todos os dias são cinzas. E o luto é um período diante de uma perda essa que podem ser das perdas mais significativas, mas se espera que essa pessoa, depois de um tempo de recolhimento, dor e sofrimento, reencontre, né, se reenergize para a vida, encontre sentido na vida, se reinvente, que, aliás, é a grande capacidade do humano é de se reinventar. E é quase que um dever nosso, né? Todo mundo tem o dever de se reinventar de tempos em tempos, né? Ninguém, mesmo em períodos da vida em que não esteja acontecendo nada de tão grave. Afinal, né, mesmo num casamento de 40 anos, ninguém é igual da data que casou, né? Bom, felizmente, se espera, né? Então, de tempos em tempos, as pessoas têm mesmo que se reinventar e descobrir novos sentidos para a sua vida, para a sua existência, serem, né? A criatividade é a grande questão do humano, né? Às vezes, tu pensas assim, meu Deus, o que será de mim agora? Eu não vou resistir, não é? O que vai ser? Acabou, minha vida acabou. O que vai ser de mim? O que as pessoas vão pensar? Né? Tem muito essa preocupação também. O que vão pensar? Ou uma tragédia que aconteceu, ou qualquer coisa, que há assim, até um constrangimento da aproximação das pessoas. Tem uns quadros que parecem que as pessoas se fixam neste momento da vida e não saem mais. Eu acho que esse adoecimento que tu disseste, ou essa depressão, e as pessoas ficam estagnadas ali naquele momento de dor. Isso... Olha, em termos esquemáticos, né, ele diz assim que psicanalista nunca pode falar esquematicamente, porque esquema com o ser humano não funciona. De qualquer forma, diante de uma perda, por exemplo, uma perda grave, a gente teria 3 caminhos. Claro que isso é um esquema. Ou a gente faz um trabalho de luto, né, que é um trabalho de sofrimento, de dor, que é inexorável. Ou a gente faz uma depressão, que daí já é um problema mais patológico, né? Já é algo que não conseguiu ser superado e ser transposto. Ou que não transpõe. A outra saída pode ser uma somatização. Então, isso seriam as reações esperadas, digamos, diante de perda. Por isso que eu falei, a gente tem perda sempre, a gente está sempre fazendo microlutos, né? Não necessariamente estou falando de perdas graves, de perdas de pessoas, de perdas, né, maiores, com repercussão maior. Todos os dias a gente tem que lidar com alguma coisa que já não é mais,
né? E talvez se tenha aí a possibilidade de ter boas memórias, boas lembranças, e isso vai nos abastecendo também. Entretanto, a gente faz microlutos a vida inteira. Como cada um lida com as suas perdas, com as suas frustrações, com os seus projetos não realizados, isso é o que faz a diferença entre as pessoas e como cada um encara a vida. E não né? fica para sempre assim. Esse é que é o problema, não é? Porque as pessoas às vezes Se eternizam, né? Se eternizam nessa, naquilo. nessa depressão, Na nesse depressão. luto. pra sempre. Mas não é assim por vontade própria. Tem gente que não consegue. Mas lógico, eu não estou dizendo nada disso é consciente. Ninguém decidiria fazer uma depressão. Mas né? tem gente Isso que em ajuda. absoluto seria uma decisão consciente, tampouco um adoecimento. Né? Mas tu não acha que tem gente que ajuda um pouco, que Não, gosta um pouco o que de sofrer? pode haver mas isso também eu não acho que as pessoas decidam. Mas tem pessoas que têm até uma forma de pensar que é de lembrar sempre da ferida, né? E achar da assim, dor, da vão ferida. achar que eu não né? estou sofrendo. Vão achar que eu não estou sofrendo. Aham. Eu não sei, no mundo contemporâneo hoje tem uma questão que me parece que dificultou, que é a dificuldade das pessoas de lidarem com a tristeza. Né? A tristeza parece que é um afeto em desuso. Primeiro que já é depressão. Né? E ninguém mais pode ser triste. Né? Eu acho que esse compromisso constante com a felicidade, com o bem-estar e com o sucesso, porque todo mundo é obrigado a ser feliz, bem-sucedido, em constante alegria e felicidade, só vale gente para cima. Uhul, sempre. Né? Isso é uma tarefa, às vezes, muito pesada. Nem sempre está tudo tão espetacular. Até porque isso faz com que as pessoas percam a dimensão de que quando está maravilhoso. Né? Então, tem uma frase do Goethe, eu acho um pouco exagerada, entretanto, quando ele diz nada mais aterrorizante, é aterrorizante, descansativo, mas é aterrorizante, uma das traduções, que 3 lindos dias de sol. Evidentemente que isso era uma parte, né? O romantismo alemão tinha esse viés mais dramático, né? Mas o que acontece com isso? Se está sempre tudo maravilhoso, eu perdi a noção de quando está maravilhoso. Porque o que nos dá a noção de bom ou ruim é a da diferença. Né? Nem sempre está tudo maravilhoso, como as pessoas dizem. Né? Eu acho muito engraçado, uma vez, quando perguntam por quê. E aí, como é que tá? A gente geralmente diz, tudo bem, né? É uma resposta mais tranquila. E quando a pessoa diz maravilhoso, mas com uma força, que a gente diz, olha, então tá. Você já te sente mal, né? Então, tá eu bem, acho muito interessante, mal. porque tem pessoas que tá sempre tudo maravilhoso. E a gente sabe que não é assim, né? Mas eu acho que se tem uma ideia, meio do contemporâneo, de que tem que estar tudo maravilhoso. Né? Eu acho que existe um pouco a felicidade de Facebook, como se diz atualmente, de Facebook, né? né? De Facebook, né? Aquela felicidade, tá tudo tão bem. Porque, claro, na rede social, dificilmente, a não ser que tu fale de um luto, de uma perda, mas tá sempre tudo bem, né? Tu tá viajando, tem lugares legais, tá com pessoas bacanas, tá jantando fora. Mas tá bom. Mas tá bom. Né? Mas é que tem gente que pega aquilo ali como aquilo ali fosse a espinha dorsal da vida daquela pessoa, né? Eu não entendo muito de Facebook, porque eu não tenho Facebook. Ela não tem. Ela é aquela que não tem. Existe casos, né? Eu sou fora da Broadway, então. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada. Mas eu sei de Facebook, acho bacana, né? Talvez poderia dizer assim, mas por que uma pessoa ia botar hoje não está nada bem, hoje está um pouquinho melhor? Também poderia, né? Mas não sei se seria tão atraente. Entretanto, eu acho que tem uma questão aí que é esse compromisso. Parece que é esse compromisso com o extremo bem-estar que eu acho que, às vezes, mais do que provocar bem-estar, provoca até um certo sofrimento. Né? Esse contexto de que tem que estar sempre tudo muito bem. Mas, como eu não tenho esses recursos de mídia, tinha uma propaganda, há muito tempo atrás, que era uma propaganda de margarina, que era a família Margarina. É a né? família Doriana. Mas o que era aquele café da manhã, né? Eu lembro que eu via aquilo, sempre um café fumegante, a família às 7 da manhã, sorridente, tranquilos, todos louros, né? Saudáveis, tudo. E eu me lembro que era uma correria, aquela época da minha vida, o café da manhã era quando dava, eu saía às vezes com uma maçã, assim, e eu dizia, mas como é que seria ter todos os
aquele café da manhã maravilhoso, né? Então eu não tenho essa dimensão assim de tantas maravilhas de ver na mídia social, mas a família Margarina ficou quase que um modelo, né? Que todo mundo teria que estar sempre, que é que nem existia. Agora eu não sei se mais é isso, mas quando eu era criança eu achava muito interessante quando tinha Miss Universo. Sim. Miss Universo era uma coisa que existia e tinha o café da manhã da Miss. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma vez, ela sentada, viu uma bandeja, ela é belíssima, com a coroa, 7 horas da manhã, totalmente maquiada. Tinha um flute, assim, um cálice de champanhe, já às 7 horas da manhã. Olha que bom. Bolo, frutas, e ela sorrindo. Eu fiquei pensando, nossa, uma Miss já... Eu, criança, a Miss já acorda assim, toda linda. Bebe de manhã. Né? Toda linda. Então, essa obrigação, essa ideia de perfeição, ela é muito cara para nós, né? Então, para as tolerâncias que cada um tem que ter, inclusive consigo mesmo, né? Não, eu só queria complementar que isso também pode adoecer a pessoa que está lendo, que não tem aquela vida. Ela pode ser influenciada por isso. Pô, todo mundo tem uma vida maravilhosa, eu não tenho. Tu acha que pode chegar? Para quem está mal, quem sabe, mas né, acho que, bom, aí é tão subjetivo, mas pode. O que eu acho que, sim, pode ser muito ruim para nós, para todo mundo, é a forma com que cada um lida com a dor. E tem pessoas que têm na via do corpo, então, uma forma maior de expressão, né? E não pela via emocional, de poder falar, de sentir, de chorar e de sofrer as suas dores. E que isso, às vezes, desemboca no corpo. É neste sentido que a dor física e dor corporal se comunicam. Como lidamos com as emoções, né? Com as emoções ou com o impacto gerado pelas situações vividas. Então, é esse que eu acho que é o caminho que a gente pode pensar nessa tramitação do que é dor física, o que é dor psíquica e como elas têm uma relação bem mais estreita do que, às vezes, a gente pensa. Eu acabei de apresentar, segunda-feira, teve uma pesquisa que a Rede Globo fez, uma pesquisa, aliás, para tudo eles fazem uma imensa pesquisa em todo o Brasil, para fazer novela de adolescente, essa novela que está no ar, que eu nunca sei o nome, que é... enfim, eles fazem uma pesquisa imensa em todo o Brasil. Agora eles estão fazendo novamente uma pesquisa, porque tem um resultado que nós seremos, em 2030, o Brasil, o país com mais velhos no mundo. Então, nós seremos o país com idades mais avançadas no mundo. E eu fiquei muito, muito curiosa. Não é uma pesquisa, não dá. A pirâmide proporcionalmente à população. Não. A nossa pirâmide vai ser a maior. Eu peço desculpas até porque, como é uma pesquisa científica, é uma pesquisa muito séria, eu não sei. A Bárbara, até que está aí, que estava junto na palestra, pode depois nos dizer. Mas o que eu fiquei impressionada é que também, no Brasil, é o maior número de mulheres, chamava 60 mais, 70 mais essa pesquisa. O número de mulheres que faz cirurgia plástica, que quer transformar seu corpo, porque o ideal da mulher brasileira é ser alta, magra, loira, de olhos azuis. Uhum. Então, ela faz constantemente transformações físicas. Não assim eu sou a favor, já fiz cirurgia plástica, acho uma maravilha. Mas fica assim, obsessivo, obsessiva. De ficar jovem também. De ficar jovem. Sempre jovem. Parece que é um então, demérito tu envelhecer. Na tua opinião, da psicanalista, as pessoas têm medo de envelhecer? Eu acho uma maravilha. Estou louca para ficar bem velhinha. Envelhecer aparece no corpo, né? Eu acho. Na alma também, né? Eu acho que o envelhecimento é também, como tudo, muito subjetivo, né? Todas as intervenções seriam para a pessoa se sentir melhor, né? O problema é sempre o limite disso, que também é muito individual, né? Mas os excessos, nós estamos sempre que a gente falar em algo que assume contorno que se diria então patológico, nós temos que falar de excesso. E os excessos é que são o problema, né? Agora, vocês até poderiam me dizer o seguinte, tá bom, e qual é o excesso?
quando que é excesso? Né? Tá que nem a escala da dor. 3 ou 4 da dor, né? É difícil determinar quando algo é excessivo. Entretanto, nós temos situações de corpo, né, que é algo que aparece no corpo, que são sinalizadores de um mutismo do psíquico, né, de uma privação psíquica, que algo aparece, então se expressa no corpo. O excesso de intervenções para transformar o corpo também entraria nesse território, né? Envelhecer é uma condição, né? Claro que ninguém gostaria de dizer, mas tu quer ficar velha? Não é essa a questão que está em jogo. O que eu acho é que a grande velhice é da cabeça, né? Eu acho que as pessoas se reinventam. Tem gente que é velha aos 30 anos. Né? Então, não acho que, evidentemente, que eu não estou com isso desprezando ou ignorando solenemente que o corpo vai dando sinais. É engraçado quando a gente começa a ir nos médicos, eles começam sempre com a mesma frase. Com a idade... Né? É uma coisa irritante, porque a gente começa a ouvir a primeira vez isso, tá bem, a gente até... A segunda, então, eu tenho vontade de dizer assim, esta parte pode pular, que eu já entendi. Vamos para o que interessa. Né? Com a idade... Então, com a idade é isso. Né? Mas, igual... mesmo a noção, o mundo contemporâneo é interessante isso, porque essa ideia mudou. Quando eu trabalhava com gestação, e isso que eu falei de sala de parto, dor do parto e tal, em hospital, era chamada, tinha um termo que se chamava assim, primigesta idosa. Primigesta era a primeira gestação, primeira gravidez. Era 30 anos. Depois passou primigesta, 35 anos. Agora, primigesta, sei lá que se ainda existe ou se caiu esse termo. Né? Não se usava mais. Depois... Eu me lembro que tinha uma época, realmente isso faz muito tempo, mas que uma mulher balzaquiana, que era uma mulher de 30 anos, já era uma senhora, né? Já era uma senhora de 30 anos e tal. Depois, a Lauren Bacall começou com A Vida Começa aos 40. Tudo mudou, Lauren Bacall, né, publicou esse livro, foi um livro transformador para as mulheres, porque a vida começava aos 40. Então, as mulheres de 40 anos entraram com tudo. Aí surge a idade da loba, 50 anos. Cinquentonas entraram em alta. 60 ainda não inventaram nada, quem sabe está em aberto, mas vai indo, entende? Então, a ideia... É o que era 40, né? Assim como Orange is the New Black, o 60 é o novo 40. Então, eu acho muito interessante, porque a expectativa de vida mudou e as possibilidades mudaram. Né? Agora, acho que nós não podemos perder de vista que tem sempre um aspecto subjetivo, porque tem pessoas com 30 anos já são desinteressantes. Então, essa pessoa, aos 60, eu acho que ela vai ser daí muito interessante. A menos que ela providencie mudanças significativas na sua vida, né? Que é sempre uma possibilidade. E existe uma coisa paradoxal, assim, que, às vezes, uma pessoa, depois de uma doença grave, doença física grave, reformula a sua vida e cai de boca na vida. Ela passa a viver intensamente. É muito interessante, isso se chama-se... Não tem um termo técnico, eu não gosto de falar de termo técnico, o psicanalista sempre fala muito termo técnico, eu estou me cuidando aqui para... Mas existe um estudo, isso é um conceito que chama-se paradoxo da somatização. O paradoxo é que depois de uma doença grave, estou falando de uma situação grave, esta pessoa reformula a sua vida e passa a viver mais intensamente. Então, às vezes, uma pessoa sai da UTI e toma decisões e vai viver, e cada situação é hipervalorizada, cada situação de vida, cada situação de alegria ou de felicidade é hipervalorizada. Esse é um paradoxo, porque a gente poderia pensar que uma pessoa que teve uma situação grave sai em depressão, né? E ao contrário. Essas pessoas, às vezes, esta doença provoca, como efeito, uma sede de viver, o que é muito interessante. Isso não faz sentido, porque essa pessoa passou por todo um sofrimento, mas é quase uma autorização maior de vida.
Então, eu acho muito interessante que essas situações, muitas vezes extremas, difíceis, provoquem justamente isso, um efeito contrário. Talvez a gente possa pensar também, essa pessoa hipotética que eu estou inventando aqui, que aos 30 anos é desinteressante, pode ser que se transforme numa pessoa bacana aos 60, de bom papo e podendo valorizar bons momentos da vida. Mas se for mal-humorada, vai ser uma velha mal-humorada. Daí não adianta. Mau humor parece que é doença grave. Ana, uma relação nociva, uma relação de amor, enfim, ela pode adoecer uma pessoa fisicamente? Eu acho que sim, né? Porque toda a nossa questão, né, a questão mais cara ao ser humano. Vamos lá. O Freud tem um texto clássico que eu considero um dos textos mais sensacionais, que se chama O Mal-Estar na Civilização. Esse texto, escrito em 29, 30, ele é um texto que fala ali das fontes do nosso sofrimento. O Freud não era esquemático para nada, né? A análise é contra a síntese, na verdade. De qualquer forma, ele fala o seguinte: existem 3 fontes para o nosso sofrimento. Ou nós sofremos por efeito da natureza, que nós não podemos controlar, um terremoto, né? Causa uma catástrofe, né? Causa um sofrimento enorme, mas são situações que estão além da nossa possibilidade de controle. Ou a gente sofre justamente pelo nosso corpo, que a gente não tem tanto controle, que muitas vezes nos faz sofrer muito, e até o processo de envelhecimento, de limitações, enfim, nos faz sofrer. Ou a gente sofre pelas relações entre as pessoas. E o que é interessante é que o maior sofrimento são os nossos relacionamentos. Até, se vocês quiserem usar o extremo máximo do coletivo, seria uma guerra, por exemplo, que foi porque houve um desentendimento entre as pessoas. E é tão interessante porque os nossos grandes sofrimentos são das nossas relações. E quais relações? As nossas relações mais próximas. As pessoas que nos causam maior sofrimento são aquelas que a gente mais ama. Porque é óbvio, porque são as pessoas mais importantes para nós, porque são as pessoas que mais nos atingem, são as pessoas que nos dizem mais. É lógico que, bom, se alguém passar na rua e disser que não gosta de mim, posso até ficar um pouco chateada, tá, né? Mas uma pessoa que eu amo dizer que não gosta de mim me fere e me dói muito mais. Então, realmente, nós somos seres de relação, né? O ser humano, quando nasce, isso é tão interessante. Quer me falar? Não, estou adorando. É que se não me interrompe, eu vou falando. Eu tenho um problema. Estou esperando a resposta. E eu quero só dizer para todos vocês que estão aqui, muito obrigada, que eu estou vendo todo mundo tão atento. Eu gostaria de dizer assim, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Elas vão fazer perguntas porque senão depois, eu não? vou falando. Mas o que eu ia só, então, para terminar essa ideia que eu estou falando, que o ser humano nós somos seres de relação. Não existe a possibilidade da gente não se relacionar. Né? Por quê? Porque a cria humana, o bebê humano, nasce num estado de prematuridade. O que quer dizer isso? O bebê humano nasce sem condições de se alimentar sozinho e de se locomover sozinho. Então, dizem que o bebê teria que nascer com 2 anos. Isso, a mãe não teria condições disso, morreriam no parto. Então, os bebês humanos nascem prematuros. Prematuros por quê? Porque eles não têm condições de se alimentar sozinhos e nem de caminhar sozinhos. Portanto, todo o ser humano que sobreviveu é porque ele foi cuidado por alguém, um adulto, a mãe, né? Mas, enfim, houve alguém que cuidou e investiu, não só em termos nutricionais, investiu afetivamente para que essa criança sobrevivesse. Então, quando a gente fala, às vezes, de perdas de pessoas... Bom, mas alguém nos quis vivo, alguém investiu. Porque se isso não acontecesse, né, se isso não acontecer, a criança morre, o bebê morre. Então, este investimento, a gente nasce numa condição de desamparo, então. Mas a gente já nasce, ou se a gente só sobreviveu por uma vida de relação.
Então, a vida de relação, de relacionamento, realmente ela nos proporciona as maiores alegrias e prazeres e também as maiores dores. Que espetáculo essa Ana fantástico. Paula. Não dá vontade de interromper mesmo, não é? Deixa falar. Vai, Ivan, que agora depois nós passamos para a plateia as perguntas. Não, eu até queria só aprofundando, falasse tudo, mas assim a pessoa pode se deixar adoecer, né? Pode se deixar vir no físico porque engole, porque não diz, porque não discute, porque não, né, não interage, né, essa relação tá desigual, digamos assim, né? Porque tem gente que não consegue, às vezes, sair de uma relação. Tem gente que não consegue, às vezes, se libertar daquilo e acaba adoecendo, ou enlouquecendo, ou outras coisas do Fica gênero. dependente, Fica dependente emocionalmente, daquilo. não é? Porque tem relações. pessoa. Claro, essa tua imagem da criança é perfeita. A criança o bebê não sobreviveria, né? Sem aquele afeto todo, sem aquele cuidado. Mas tem pessoas que também não sabem viver sozinhas e preferem ter alguém que as adoeça, às vezes. Eu conheço alguns casos assim de pessoas que são extremamente dependentes de outra pessoa, às vezes. E outras que são completamente independentes, que conseguem... E a gente está vendo um pouco isso, hoje em dia, até de um lado meio ruim. Eu acredito, né? Complementando, Ivan, é o que se chama de relações tóxicas. Tóxicas, exatamente. São as pessoas que te intoxicam e tu vives, tu dependes daquela pessoa. Isso é muito triste. É muito interessante isso que vocês estão usando, porque relação tóxica é um termo da área. Relações tóxicas. Tem mães tóxicas. Também. Né? Mães que intoxicam seus bebês, mães que sufocam, mães que angustiam. Então, assim, relações tóxicas existem, né? Tem modelos, não só estou falando de relações de adultos numa relação afetiva, passional, erótica. Isso tem mães tóxicas, né? Então, realmente, existe, sim, um termo, ou sexualidades ou relações aditivas, né? Que o outro usa o outro como uma droga, né? No sentido de uma dependência e não de uma relação mesmo. Até porque... dependentes todos nós somos do outro, como eu já disse. Entretanto, que grau de dependência e como se estabelece essa dependência é muito interessante. Tem as relações, como na época se falava, relações vampirescas, né? Que um com o outro parece que suga. Enfim, tem as formas como cada um ama são muito particulares, né? Cada um tem um jeito de gostar e de ser gostado. E é muito interessante porque existem, sim, relações onde um fica encarregado de suportar as angústias do outro, que é diferente de compartilhar a dor num casal que está funcionando bem, numa dupla que funciona bem, porque é para isso que a gente tem uma parceria também, né? Para momentos difíceis, para momentos de dor, para momentos de perdas. Entretanto, eu não estou falando disso, eu estou falando de alguém ter que aguentar o que o outro não suporta, né? E aí fica um fardo. É diferente o tipo de vínculo daí, né? Vamos abrir, então, as perguntas para a nossa plateia. O que vocês gostariam de conversar com a Ana Paula? Diga. Diz teu nome. Boa noite. Boa noite. Alô? Eu queria entender quando você... Como é teu nome? Meu nome é Diana. Diana. Boa noite. Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Estou morando aqui há 3 semanas. Bem-vinda, Diana. Obrigada. Não te assusta com nada, Diana. Vai. Não, estou animada. E eu queria entender exatamente quando você coloca essa somatização, no caso, uma forma de compensar essa somatização seria realmente fazer uma terapia e falar sobre as emoções que estão te incomodando, que não estão deixando seu corpo trabalhar de maneira adequada. Seria isso? Sim. Mais uma rodada ou pergunta por pergunta? Não. Tá. Sim. Oi, Diana. Na verdade, né, a forma mais sofisticada, mais complexa que o humano tem para se expressar e para encaminhar situações é pela palavra, né? Então, é essa questão, é dar palavras à dor. Por quê? Toda dor que não faz sentido dói muito mais. Então, é muito
mais complicado no sentido de complexo, mais difícil e mais grave, quando uma dor é sem sentido. Então, poder dar um sentido à dor, e eu estou me referindo, inclusive, à dor física. Tá? Por isso, essa brincadeira que a gente fez da escala, ou quando um médico... Já chego na tua questão, tá? Então, vou me demorar um pouquinho. Quando um médico diz assim, olha, a tua situação é isso, mas nós podemos isso, nós podemos... E que a pessoa começa a entender melhor o que está se passando com ela, já alivia um pouco. Por quê? Porque o que é mais angustiante é quando a gente não sabe, quando o que está acontecendo com a gente não tem o menor sentido. O ser humano precisa de sentidos. Uma análise é uma forma de busca de sentido para todas as situações que a gente vive. Nisso inclui, inclusive, dores físicas. Né? Quando uma pessoa, por exemplo, a hipocondria, estou pegando agora outra área, né? Uma pessoa que está sempre se sentindo muito doente, muito doente, muito doente. Se ela consegue entender que quando ela está muito angustiada, ao invés dela se sentir angustiada mesmo, e dizer, puxa, estou super angustiada, porque eu estou com muito medo disso, disso, daquilo, que ela não precisa ter aquela... Bom, estou criando uma situação. Aquela taquicardia horrorosa e que ela está, na verdade, sufocada com uma situação que ela não conseguiu colocar em palavras. Estou criando aqui, né? Isto ajuda muito. Então, nós temos... Lá vou eu com meus esquemas. Temos quase que 3 caminhos para expressar as nossas situações de excesso emocional. As emoções, elas têm 3 caminhos. Ou a gente consegue descarregar pela palavra. Palavra, obviamente, que eu estou incluindo aí pensamento, se vocês quiserem, pela arte, pela linguagem. Ou a gente descarrega pelo ato, ou a gente descarrega no corpo. Né? É bem verdade que tem situações que a gente diz coisas bastante, sente dor de estômago e dá um soco na mesa. Mas, enfim... E tem gente que mata. Né? A gente teria a via do pensamento, da palavra, do corpo e do ato. Né? São as formas de descarregar. A via privilegiada do ser humano é a palavra. Né? A palavra é o gesto que nos humaniza. O humano se define pela fala. Então, realmente, quando algo pode ser expresso em palavras, poupa o corpo e o ato. Né? Nesse sentido, então, Diana, que eu acho que é mais ou menos... Era nessa linha? Tá. Tem gente que mata, né? Que não suporta a dor e mata outra pessoa. Esse ímpeto de ódio. Todo ato violento é um ato de fragilidade psíquica. A violência é uma fragilidade psíquica. A pessoa não conseguiu suportar, foi para o ato. Diga, querida. Oi, tudo bom? Oi. Tudo bem? Meu nome é Clarice. Sim. É só para complementar ali que eu acho assim, tem gente que diz assim, eu engoli a raiva. No momento que ela engoliu a raiva, ela transportou para o corpo. Porque ela engoliu, quando a gente engole alguma coisa, aquela coisa vai para o corpo. Seja água, seja vinho, qualquer coisa. Então, se ela engole a raiva... provavelmente essa raiva vai se apresentar em algum lugar do corpo dela. Ela não vai urinar a raiva depois. Sim. Então vai dar dor de estômago, vai dar dor de cabeça. Então me dá a sensação que quando eu falo, eu não somatizo. Eu cuspo, né? Claro. E se eu cuspo, não tá no meu corpo, tá fora dele. Então Claro. me dá a sensação de realmente endossar para ela que, claro, se ela tiver alguma angústia, ela precisa falar para alguém. Seja para um terapeuta, seja até para a parede, ou para o livro. Claro. Assim, escrever. Na hora que tu cospe... Que é o famoso desabafar. Né? Entretanto, quando às vezes a gente desabafa, porque a questão de uma análise, a diferença é que isso vai ser processado e isso vai ganhar um sentido. Eu não estou com isso... desconsiderando o valor do desabafar, né? Que a gente diz assim, eu tenho uma amiga que eu quero desabafar. E essa é a função da arte. A arte é catártica por excelência. Foi assim que começou o teatro grego, né? O teatro grego era o lugar da catarse, né? E é muito interessante, eu acho muito... Por isso que as emoções passam sempre pelo corpo, né? É de engolir, raiva, enfim. Eu acho muito interessante que existia uma expressão, quando eu era criança, que a minha mãe dizia, que ela dizia assim, nossa, estava excelente o teatro. Rita, desopilei meu fígado.
E eu achava isso muito engraçado, porque para mim um fígado opilado era uma doença, né? A pessoa tem o fígado opilado, porque a minha mãe desopilava o fígado de vez em quando no teatro. Ela disse, mas desopilei o fígado. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque isso começa, né, com a história da medicina, que começa com Hipócrates na ilha de Cos, e lá em 460 a.C., o Hipócrates é o pai da medicina, porque ele tira a ideia de adoecimento como força dos deuses, dos demônios e tal. A gente adoecia por causa do corpo, né? Enfim, então, ele cria a teoria dos humores. Então, tinha pessoa que era mais colérica, mais isso, mas essa teoria dos humores. Então, e o humor ficava ligado ao fígado. Então, é muito engraçado esse rir desopila o fígado. Mas eu fiquei muito curiosa a minha infância inteira com o que seria um fígado opilado. Porque se você desopila, é porque estava opilado. Então, nesse sentido, realmente, as emoções estão muito conectadas com o corpo, né? E engolir raiva não é bom. Embora todos nós já tenhamos engolido muita raiva na vida, né? Tem alguém com a mão lá? Lá, por favor. Oi, boa noite. Teu Boa nome? noite. Meu nome é Milena, eu faço dança na URGS e lá a gente estuda um pouco de dança e educação somática. Então, quando vocês estão falando de corpo, né, eu levo muito para esse lado, como que a gente vê através do corpo essas dores, esses problemas e como que a gente lida com isso através do corpo. Então, eu vim para cá, mas para tentar ver esse outro lado, porque lá a gente não usa tanto essa questão da palavra, né? Talvez até som, mas a gente trabalha com a dor no corpo e trata essa dor direto com o movimento, né? Então, como que seria isso para a psicologia e a dança, enfim, em volta disso? Perdão, não ouvi teu nome. Milena. Milena. Eu acho muito interessante, Milena, porque talvez eu esteja falando da palavra e, obviamente, quando a gente fala em palavra, teria que transcender isso, né, não só para uma palavra falada, né, seria o termo linguagem. Né? Então, o corpo é uma grande forma de expressão, a dança né, mexe com todo o corpo, é um caminho para que é uma expressão artística, né? O corpo é um instrumento na dança, então seria a linguagem corporal que entra em jogo, né? E o nosso corpo, a nossa linguagem corporal, ela carrega muito as marcas da nossa história também. Os corpos carregam marcas, os corpos são históricos, né? Essa ideia de corpo e história e essa função do corpo e o corpo é um palco, é um cenário onde a gente representa muito da nossa história e do que a gente quer transmitir. Né? O corpo, na história da humanidade, o corpo sempre teve esta função também. Né? Quando dizem, a Tânia até falou a respeito dessas intervenções do corpo, o ser humano sempre interveio sobre o seu corpo. Né? Se tu for ver, os aborígenes pintavam o corpo, os índios pintam o corpo, as gueixas, né? Porque a gente diz assim, nossa, imagina que as pessoas passam hoje uma dor para transformar o corpo, se submetem a dores, né? Não posso esquecer disso. As gueixas atrofiavam os pés, as africanas alongam o pescoço. Então, enfim, transformar o corpo né, lidar com o corpo, manipular o corpo, é muito do humano e é uma linguagem, é uma forma de expressão. Eu só queria falar uma coisa da dor que eu acho sempre importante e que está a esse respeito, porque eu ia dizer que as intervenções do corpo às vezes doem, né? Porque fazer uma plástica dói, é dolorido. Mas é a dor para beleza. Né? A própria noção de dor, ela varia, né, na gente mesmo, de acordo com a situação emocional que está se vivendo. Eu sempre brinco que os pés sangrando daquelas mulheres lindas no carnaval, né? Elas vão até o fim da avenida com os pés destruídos, sangrando. A gente, se está mal, se está infeliz, se está num momento em casa, corta um pé, é um horror a dor. Mas se a gente está, né, como destaque, é diferente a relação com a dor. Uma pessoa que dá uma topada em casa, estava discutindo, saiu, deu uma topada, é uma dor horrorosa. Os pés de bailarina? Pés de bailarina são destruídos. Né? Então, é muito interessante,
A dor tem tantos aspectos, estou falando de dor física, ela tem tantos aspectos subjetivos que em nós mesmos ela varia de acordo com a situação que a gente está vivendo, de onde a gente sentiu dor. Né? É isso que eu acho muito interessante quando a gente fala de dor, da subjetividade da dor. Nos hospitais onde se trabalham com queimaduras graves, a hora dos curativos se sabe que ela é terrível, né? É uma dor lancinante. E existe a ideia de passar filmes e todo o tempo no hospital de queimados de situações frias, né? De gente esquiando, de tomando banhos de piscina, enfim. E a ideia de frio, a conexão cerebral com isso, muitas vezes ajuda a amenizar, dentro de certos limites, a dor. Então, é interessante, né? Sei lá, uns atletas, né, que dizem que aprendem a conviver com a dor, quem sabe no meio de uma competição estão com uma dor violenta, mas a adrenalina da competição supera aquele nível de dor. Né? Diga, querida. Olá. Olá. Que bom lhe ver novamente aqui. Meu nome é Nívia. Eu queria falar algo da dor relacionado com a dança. Em Israel, existe o Corpo de Ballet de Tel Aviv, que foi fundado por Ohad Nahari. Este homem tinha uma flexibilidade muito grande em todo o seu corpo e descobriu aos 20 anos que ele ia dançar. E foi, porque ele já se aposentou, um dos grandes dançarinos contemporâneos. Depois que ele se aposentou como dançarino e que teve um episódio terrível, que foi operado da coluna e disseram que ele não poderia caminhar. Ele não só conseguiu caminhar, mas conseguiu dançar. Muito bem, ele se aposentou e criou um movimento, que talvez aqui alguém conheça, o movimento Gaga. Esse movimento que se espalhou por todo o mundo, que é a música e a dança, ele dançando, mulheres velhas, pessoas em cadeiras de rodas, mas com nenezinhos no colo, todo mundo dança como quer. E isso é terapêutico para a dor da alma e a dor do corpo. Que lindo. Lindo, que história bonita. Ela sempre traz as contribuições, as contribuições maravilhosas para a nossa noite. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui. Diga, querida. Como fica o masoquismo nisso? Aí me chamo Isaura. Como fica o masoquismo nisso tudo? Isaura. Que pergunta. Isaura. Tu sabe que o masoquismo é muito interessante, né? Porque não só a questão de masoquismo para a psicanálise, gente, não é a expressão, né, criada a partir do Sacher-Masoch com a Vênus de pele, enfim, não é isso, né? O masoquismo que se fala sempre, essa ideia, né, de masoquismo que a gente tem mais legalmente, estou falando em termos técnicos. O masoquismo é um guardião da vida. A gente pensa, não, eu não estou falando de relações masoquistas, nada disso. Estou falando de um masoquismo. O que é o masoquismo? É poder suportar a dor. Mas, sobretudo, ele é uma erotização da dor. É poder aguentar esta dor um pouco, desde que ela esteja investida de algo. Né? Então, é um tema bastante complexo, porque eu disse, masoquismo. É um tema difícil, complexo, enigmático. De qualquer forma, todos nós temos uma dimensão masoquista entendida aí como uma capacidade de suportar dor. É neste sentido que eu estou falando. Né?
E isso é importante, porque senão, diante de um diagnóstico severo, as pessoas acabariam com a sua vida, por exemplo. E elas encaram, aguentam, é a capacidade de suportar. E isto é fundamental que se tenha, que é diferente de ficar sofrendo em excesso por uma situação e ter um certo prazer nisso, que era a definição de masoquismo. Então, o masoquismo, quando a gente diz, a gente teria que dizer assim, bom, em que dimensão nós estamos falando? Como uma capacidade, né, masoquista, no sentido de que eu aguento o tirão, né? Aguento os adiamentos necessários que a vida impõe, porque a vida impõe adiamentos, a gente tem situações... O que é difícil a gente lidar? Suportar situações de tensão. É aí que se vê recurso. É a resiliência, isso? Que agora, né, isso é uma Moderno, palavra né? mais da psiquiatria. O que é resiliência? É a famosa capacidade de aguentar o tirão. Que é aguentar. Mas não aguentar, eu estou falando aqui, justamente de uma situação de tensão, uma situação que a gente quer que acabe. Traduzindo assim, esmiuçando, como é que cada um suporta a angústia. Né? Angústia. Esta é a grande questão. Tem pessoas que acaba isso desembocando em pânico, tem pessoas que adoecem, enfim, como é que a gente suporta a angústia? E não tem como a gente viver sem angústia. Evidentemente que eu não estou dizendo que as angústias são iguais e a gente sabe que tem períodos da vida muito mais angustiantes que outros. Como é que se suporta a angústia? Talvez essa seja uma das grandes questões de todos nós, né? Como Agora, é que se lida? Falando em masoquismo, tem que falar em sadismo. E aquele que gosta de... Agora tu me desse a chance. Sadismo, aquele que gosta, ama fazer o outro sofrer e lhe proporcionar dor. Tem uma diferença crucial entre o Marquês de Sade e o Sacher-Masoch, né? Mas são questões meio técnicas. O sádico só existe se existe o masoquista. Usando nessa composição mais do sexual aí que vocês estão falando, sexual, do erotizado, do vínculo de relação. Sim. Não existe. Né? Para que um sádico possa existir, tem que existir um masoquista. Então, isso é uma dupla que, às vezes, se forma e cada um tem um jeito particular de lidar com as situações aí. Então, isso são duplas, isso são situações mais complexas. Né? É uma dupla que não é sertaneja, né? A gente tem que entender também que mesmo nas relações amorosas, afetivas, nas relações de vida, sempre subjaz uma relação de poder. E aí, quando a gente diz, não, o sádico é o que tem o poder total, não. Muitas vezes é o masoquista que tem o poder total, porque ele aguenta, ou ela aguenta, e o sádico tem que ser cada vez mais... Vocês entendem? É um paradoxo isso. Mas essa capacidade de suportar... é o que é o fracasso do sádico. Mais perguntas, por favor? Deixa, Beth. Sim, diga, Beth. Diz. O papel, eu queria saber o papel do psiquismo na fibromialgia. Olha, que tu tocasse... Hoje de manhã, eu fiz um grupo de estudos que nós estamos estudando fibromialgia e estão sendo desenvolvidos muitos estudos nesse sentido, especialmente na França se trabalha muito. E vem aí uma das maiores autoridades mundiais de fibromialgia, né, que se chama Marina Papagiorgio. Tem agora um simpósio, ela vem aí, congresso. É a primeira vez que ela vem ao Brasil, então tenho muita expectativa com a chegada, porque ela trabalha com dor física, né? E trabalhava no hospital, e dentro desta dor física ela se especializou em tentar teorizar e pensar a fibromialgia. Então, e sim, né? Porque a fibromialgia ela acaba sendo uma coisa muito enigmática. Por quê? O tratamento da fibromialgia é com antidepressivo, se for medicamentoso. Por outro lado, dizem que a pessoa tem que fazer psicoterapia, mas também que ela deveria fazer exercício físico.
que ela também deveria poder se expressar, encontrar formas de expressão, mas que ela poderia aumentar sua tolerância à fadiga, teria que ter uma novo redimensionar os seus espaços de vida e a forma com a qual se relaciona, por exemplo, com o trabalho. Bom, ela tem que fazer tanta coisa. Que é um tratamento multifacetado. Então, fica aquela questão, múltiplas causas, e o tratamento fica uma espécie de faça tudo, que alguma coisa vai ajudar. O que seria muito complicado. Mas, sim, é estudado as ligações traumáticas, de traumas vividos com desencadeamento de fibromialgia. Sim, essa é uma estreita relação. A fibromialgia é uma doença que acomete muito significativamente, muito maior o índice de mulheres acima de 40 anos. É muito raro ter adolescentes fibromiálgicas, não quer dizer que não exista, entretanto, é bastante raro. Então, é uma doença característica de mulheres acima de 40 anos, como reflexo depois de uma situação traumática. Muito embora tem mulheres, depois de 40 anos, que tiveram situações traumáticas e não apresentam fibromialgia, porque senão a gente parece que está fazendo esquema, e a coisa mais prejudicial à saúde de um ser humano é tentar botar um ser humano em esquema, né? Todas as teorias sobre o humano, eu acho que elas ainda são insuficientes, né? Sempre o ser humano e as multiplicidades de expressão do humano ganham de todas as teorias que estão aí até hoje. A gente é mais que isso, né? Mas, de qualquer forma, sim, há uma ligação e tem sido muito estudado. Mais uma pergunta, então, para encerrarmos. Bárbara, diga, tu não vai fazer nenhuma pergunta, Bárbara? Não, a Bárbara disse que não. Não está afim. Vai vida de recesso hoje. Oi, poderia falar um pouquinho mais ou explicar os ganhos secundários que as pessoas têm com dor? Seu nome? Esse é o Daniela. Esse é o nó da questão. Deu um nó. A dor Pois é. Bom, na somatização, em princípio, a pessoa tem um outro tipo de relação e ela não teria esse ganho secundário tão clássico. O ganho secundário é assim, o que a doença me traz de benefícios? Eu vou lucrar com isso. Aí vai dizer assim, não, doença não tem benefício. O ganho secundário, que é uma expressão técnica, é uma questão clássica, mas aí da histeria, né? Que é uma questão diferente, que também atinge o corpo, que também provoca dor, né? E que também tem um adoecimento. Entretanto, na histeria não há lesão do órgão, na histeria é sempre reversível, a histeria é sempre, entre aspas, por favor, benigna, né? Não tem... A pessoa fica cega, mas aí ela não teve nenhuma lesão de córnea e tal. Então, é um jeito de inervar, né? De transportar para as inervações do corpo, para o somático, algo que não pode, que é absolutamente simbólico. E sim, existe sempre um ganho secundário nas doenças, né? Mas na histeria isso é muito mais marcado ainda. Quando eu estou falando tudo isso, eu não estou falando de nada consciente, gente, porque senão parece que a pessoa não fez de propósito, mas acaba acontecendo, né? Eu estava falando disso um dia que eu estava comentando num seminário, agora recentemente, que a gente tem uma tendência a ter um carinho muito especial e cuidado com quem está doente, né? Eu tinha um primo que era criança, então, aquela pergunta clássica, o que tu quer ser quando crescer, né? E aí perguntaram para ele disse, eu quero ser doente. Porque quando ele ficava doente, a mãe dele fazia a comida que ele queria, para ele não ficar doente. Ele não precisava ir no colégio e ele ainda ganhava gibi e chocolate, né? Que era revistinha e chocolate. Então, ele estava e tu, fulano, o que vai ser? O que quer ser doente? Claro que nós não estamos falando, isso é um ganho secundário? Não, isso é um mimo que se faz e tem que fazer mesmo, né? Uma pessoa, quem tem ali um filhinho doentinho tem que fazer todos os carinhos. O ganho secundário se reflete em outro jeito, a pessoa tem que estar sempre doente, porque aí ela consegue
o beneplácito ou não fazer algo que ela tinha que fazer, ou então ter a atenção, por Ter exemplo, atenção, de alguém só porque está doente, né? Então tem aquelas mulheres, aquelas mães, né? Tô contando uma situação clínica que não era minha, mas de uma mulher que controlava a vida do marido, de todos os filhos já adultos, porque ela era doente. Então, ela podia piorar. Então, todo mundo tinha que ficar em volta e fazer exatamente o que ela queria, porque ela era doente e ela podia piorar. Então, aí é um ganho secundário. Né? É uma situação de controle, é uma situação de ter quase que um poder muito grande pela doença. Isso é um ganho que essa doença deu. E não estou dizendo que essa senhora não tivesse Não está chamando de chantagem. Não está chamando de chantagem. Não. Pois é. Não, mas eu vou te dizer que na minha família tinha um célebre caso de uma tia distante, assim, que ela sempre foi muito doente quando menina e parou de estudar. E aí, ela tem que parar de estudar porque ela vai morrer. E aí, o que aconteceu? Ela não morreu e não estudou. A minha mãe sempre diz, a Mariazinha não morreu e não estudou. Então ficou clássico. E ela dirigia a casa da cama. Porque é exatamente isso. São os benefícios que ela viu de estar sempre doente, sempre na cama. Ou não estudou, mas casou, né? Teve filho e tudo. Mas ela nunca trabalhou. Claro. Entendeu como é que é o negócio? Queridas, né? Existe isso. Existe. Alguma coisa que tu querias dizer para a gente encerrar, infelizmente, esse bate-papo tão legal? Sim. Eu quero dizer que eu estou muito agradecida pelo convite e, sobretudo, pela atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu também queria convidá-los para o nosso próximo Café no Ling, que vai ser em outubro, no dia 11 de outubro. A gente vai receber aqui uma pessoa que eu tinha muita vontade de falar, de conhecer, que é o Mauro Taxitramas, que é um motorista de táxi muito conhecido na cidade, que tem histórias muito legais. Ele foi descoberto pelo Caio Fernando Abreu, um escritor gaúcho que já faleceu, que incentivou que ele escrevesse as suas histórias, contasse as suas histórias, e ele hoje conta essas histórias nos seus livros e também no Facebook, Mauro Taxitramas. Então a gente vai receber aqui mais uma pessoa interessante, tanto quanto a Ana. A gente ficou, eu e a Tânia, assim, embasbacados, abobados, ouvindo, porque a gente aprendeu, eu aprendi um monte aqui com ela, e como a gente não sabe coisas, né? Exatamente. Então, nossas do ser humano. Coisas né? nossas Como que nos cercam. Exatamente. Muito obrigada, obrigado a todos. Ling. Dona Lídia, essa presença maravilhosa. Muito obrigado, Dona Lídia, por nos receber na sua casa. E a todos vocês uma honra. aqui. Obrigada. Obrigado a todos os amigos e até a próxima.